Olá, concurseiro! Direto ao ponto. Estas são as notícias de 26 de dezembro de 2025 que podem cair na sua prova. Hoje, a gente vai mergulhar em uma série de notícias que, à primeira vista, parecem desconectadas. Um ataque na África, um avião interceptado na Europa, o calor aqui em São Paulo. Mas todas elas revelam pontos de fratura no nosso mundo, sabe? Na geopolítica, no clima e até nas nossas leis. E vamos entender como isso pode virar questão de prova. Vamos começar pelo cenário internacional que anda bem movimentado. Fontes americanas e nigerianas confirmam: os Estados Unidos realizaram ataques aéreos contra alvos do Estado Islâmico na Nigéria. O que está acontecendo por lá? Olha, o que estamos vendo é a continuação de um conflito que muda de palco, mas não de natureza. Essa ação na Nigéria não é um fato isolado. Ela é uma resposta, sim, bem direta ao fortalecimento de grupos ligados ao Estado Islâmico na região do Sahel. O Sahel, aquela faixa enorme ao sul do Saara, né? Exatamente. Esses grupos se aproveitam da instabilidade de governos locais para criar um caos que ameaça não só a África, mas também interesses estratégicos do Ocidente. Então a ação se encaixa perfeitamente na política global de guerra ao terror. Entendi. Então não é sobre a Nigéria especificamente, mas sobre contém um problema que se espalha pela região. Mas, para quem está estudando, que tipo de conceito-chave a gente extrai daqui? Porque não é uma guerra tradicional, certo? Exatamente. E aí está o ponto central para uma prova. O conceito aqui é o de guerra assimétrica. O fascinante nesse conceito é que ele vira a lógica militar de cabeça para baixo. Não se trata de quem tem mais tanques ou aviões. Certo. O Estado Islâmico não pode vencer o exército americano em campo aberto. Então, o que eles fazem? Eles transformam o próprio tecido social, a desconfiança, o medo, a pobreza, no seu campo de batalha. Eles exploram as fraquezas do Estado. Ah, faz todo sentido. E é por isso que essas intervenções são tão complexas e raramente têm um fim claro, um fim definido. E isso cria uma outra tensão, a da soberania. Afinal, é uma ação militar americana em solo nigeriano. Como isso costuma ser cobrado? É a clássica tensão entre soberania nacional e segurança coletiva. Nesse caso, a Nigéria concordou, citou cooperação mútua. Mas e se não concordasse? Aí que a banca examinadora pode atuar. Ela pode criar um cenário hipotético em que um país não concorda, e a questão se torna: até que ponto uma nação pode intervir em outra para combater uma ameaça global como o terrorismo? É uma pergunta complexa, sem resposta fácil, perfeita para uma questão discursiva de relações internacionais. Essa ideia de intervenção para garantir estabilidade nos leva direto para outra fronteira tensa, só que na Europa, no Mar Báltico. Caças poloneses da OTAN interceptaram uma aeronave militar russa. Parece uma notícia de rotina, mas qual o perigo real por trás disso? Olha, o perigo é imenso, porque essa rotina acontece numa das áreas mais militarizadas do planeta. O Mar Báltico hoje é o que os geopolíticos chamam de zona de atrito. De um lado a Rússia, do outro a OTAN, que se expandiu bastante ali. Com a Finlândia e a Suécia, né? Isso, transformou o Báltico em praticamente um lago da OTAN. Então esses voos russos são provocações calculadas. São testes. Eles querem medir o tempo de resposta, a prontidão das defesas e, principalmente, a coesão política da aliança. E qual seria a consequência de um erro de cálculo ali, se um desses incidentes desse errado? Aí, a gente entra no coração da doutrina da OTAN e no conceito mais importante para qualquer prova sobre o tema, o artigo 5º do tratado. O da defesa coletiva. Exato. Pense no artigo 5º como um pacto de um por todos, todos por um. Se um avião russo, por engano ou não, derrubasse um caça polonês em espaço aéreo da aliança, em teoria, isso poderia acionar uma resposta militar de todos os membros, dos Estados Unidos à Turquia. Nossa! É por isso que um incidente aparentemente pequeno como este causa tanta apreensão. O maior perigo é a escalada acidental. É um cenário que deixa pouquíssimo espaço para erros. Assustador pensar como a paz é frágil. E saindo dessas zonas de conflito para mergulhar em outra crise global que a gente aqui no Brasil está sentindo na pele, a crise climática.
São Paulo bateu um recorde de calor para dezembro, 35,9 graus, o dia mais quente em 64 anos. E o governo já pedindo para a população reduzir o consumo de água. Isso já é o novo normal? Infelizmente, os dados apontam que sim. O que a gente viveu não foi só um dia quente. É um evento climático extremo. E a frequência e a intensidade desses eventos está aumentando. A causa é uma combinação, assim, perversa. Temos o aquecimento global como pano de fundo, que é estrutural, e sobre ele atuam fenômenos como o El Niño, que esquenta as águas do Pacífico e bagunça o clima no mundo todo. E aqui no Brasil, isso significa mais calor e menos chuva em vários lugares. Exatamente. É impressionante como o asfalto e o concreto de São Paulo parecem criar um forno próprio, né? A sensação térmica é sempre pior no centro da cidade. Perfeito. Esse é o fenômeno clássico das ilhas de calor, um conceito que as bancas adoram. A cidade, com seu concreto e asfalto, ela literalmente armazena e irradia mais calor que uma área rural vizinha. Então, quando uma onda de calor global chega, ela é amplificada no ambiente urbano. Fica tudo muito mais severo. E perigoso para a população. Sem dúvida. Uma prova pode facilmente pedir para relacionar urbanização, desmatamento e a intensificação desses eventos climáticos. É um tema totalmente interdisciplinar. E diante desse cenário de escassez de água, uma reportagem da BBC trouxe um dado que me surpreendeu. Diz que 80% dos países, incluindo o Brasil, já usam a dessalinização da água do mar. Esse número me parece incrivelmente alto. E era uma tecnologia não muito mais de nicho, restrita a lugares como o Oriente Médio até pouco tempo atrás. O que mudou? A pura necessidade. A pressão sobre as fontes de água doce é brutal. A população aumenta e a disponibilidade de água diminui por causa das mudanças climáticas. Então a dessalinização deixou de ser exótica para se tornar uma ferramenta de gestão de recursos hídricos. E o Brasil, com a nossa costa, tem um potencial enorme aí, principalmente para o Nordeste. Imenso. É uma alternativa estratégica. Mas não existe solução mágica, né? Qual é o preço a se pagar por essa tecnologia? Você tocou no ponto nevrálgico da questão. E aqui está uma conexão que um bom examinador certamente faria. A dessalinização tem dois grandes desafios. O primeiro, um altíssimo consumo de energia. Ah, claro. E o segundo é o resíduo do processo. Uma salmoura super concentrada que, se descartada de forma errada, destrói ecossistemas marinhos. Ou seja, o conceito-chave não é só gestão hídrica. É desenvolvimento sustentável. Então, a banca poderia conectar a crise hídrica com a crise energética. Sem dúvida. Uma questão discursiva de alto nível poderia ser: discorra sobre a viabilidade da dessalinização como solução para a crise hídrica no Brasil, considerando os desafios da matriz energética nacional. De que adianta resolver a falta de água se isso agravar a crise de energia? Ou aumentar a emissão de carbono com termoelétricas? A solução só é sustentável se a energia vier de fontes renováveis. Exatamente, como a solar e a eólica, que felizmente são abundantes no nosso Nordeste. Essa conexão é o que separa um candidato mediano de um excelente. Essa conexão com a matriz energética é crucial. Fica claro que cada avanço tecnológico traz um novo conjunto de desafios. Bom, agora vamos voltar o foco totalmente para o Brasil, analisar como nossas instituições estão respondendo a outras fraturas, no campo jurídico e econômico. A primeira vem do STF. O Supremo proibiu a cobrança retroativa da contribuição assistencial aos sindicatos. O que essa decisão significa na prática? Na prática, ela significa segurança jurídica. Vamos recapitular. A contribuição assistencial mudou. Diferente do antigo imposto sindical obrigatório, ela pode ser criada por um sindicato, se aprovada em assembleia, mas o trabalhador tem o direito de dizer não obrigado, não quero pagar. O direito de oposição. Isso. O que alguns sindicatos queriam era cobrar essa contribuição retroativamente, de períodos antes da nova regra. O STF barrou isso para evitar o caos. Imagino empresas e trabalhadores recebendo uma conta surpresa de meses atrás. Exato. Seria uma instabilidade jurídica e financeira enorme. Entendi. A decisão blinda o trabalhador de uma cobrança inesperada, mas isso não enfraquece os sindicatos que já vêm perdendo financiamento? Afeta diretamente o modelo de financiamento, sem dúvida. Os sindicatos precisam se reinventar,
mostrar valor para que o trabalhador queira se associar e contribuir. Por outro lado, a decisão reforça um princípio constitucional fundamental. Qual? A liberdade de associação sindical, que está lá no artigo 8º da Constituição. Para a prova, é essencial saber diferenciar os tipos de contribuição: a sindical, a assistencial e a confederativa. Essa decisão do STF jogou mais luz sobre um tema que já é um clássico em direito do trabalho. Do mundo do trabalho para o da cultura. Foi sancionada a lei que restabelece a cota de tela para filmes brasileiros nos cinemas. Isso sempre gera um debate acalorado, né? É proteção necessária ou intervencionismo que atrapalha o livre mercado? Esse debate é exatamente o que uma banca pode pedir para o candidato explorar. A causa da lei é clara: proteger e incentivar a indústria audiovisual nacional. O cinema brasileiro compete com os blockbusters de Hollywood, que têm orçamentos de marketing que são maiores que o custo de produção de dezenas de filmes nacionais. A competição é desleal. Muito. Sem a cota, a tendência é que as grandes redes de cinema priorizem o que dá retorno mais garantido, e o filme brasileiro simplesmente some das telas. E quais as consequências, além de garantir o espaço de exibição? As consequências são duplas e muito importantes. Na economia, a medida fortalece a chamada economia criativa. Um setor que gera muitos empregos. E empregos de alta qualificação. Roteiristas, diretores, técnicos, toda uma cadeia produtiva. E na sociedade, o objetivo é promover a diversidade cultural, a identidade nacional, é garantir que o público brasileiro possa ver suas próprias histórias na tela grande. Então, em termos de prova, como isso se encaixa? Isso é um exemplo perfeito de política pública de incentivo à cultura. E que há também uma forma de intervenção do Estado no domínio econômico, através do fomento. Uma questão de direito administrativo pode pedir para discutir os prós e contras. Os argumentos de quem defende a cota pela cultura e os de quem critica em nome da livre concorrência? Exatamente. Entender esses dois lados do argumento é fundamental. Excelente análise. Fica claro como essas decisões, aparentemente pontuais, se conectam com grandes debates e princípios constitucionais. Acho que cobrimos bem os principais pontos do dia. Sim, e fica uma reflexão final, assim. Todas essas notícias, do ataque na Nigéria à cota de tela no Brasil, revelam uma tensão constante que define nosso tempo. É a tensão entre soluções globais e problemas locais, entre a soberania nacional e as pressões externas. Sabe, entender onde e por que essa linha é traçada é entender a geopolítica e o direito do século XXI. Para a análise de hoje, as fontes consultadas foram Agência Brasil, CNN Brasil, Metrópolis, R7, BBC News Brasil, Poder 360 e Terra. Quer se manter atualizado todos os dias com essa profundidade? Inscreva-se no nosso canal do YouTube para mais notícias diárias para concursos. Até a próxima!